Sejam bem-vindos ao último episódio da grande conversa desta primeira série. Outros mais tarde seguirão. Faremos agora aqui um interregno devido à altura que se aproxima de período de férias. Seguramente não será um período sem novidades, sem atualidade e sem grandes temáticas, mas mais tarde voltaremos a esses assuntos. Hoje não vamos respeitar completamente o modelo que temos tido e cumprido desde o início, vamos saltar, por assim dizer, a primeira parte, que é a atualidade, mas sim, vamos diretamente para o grande tema. O grande tema desta última edição do Grande Conversa é verdadeiramente o epítome de tudo que já se falou para trás e consubstanciado nos portugueses de sucesso, que cada um de nós traz dois nomes de portugueses ainda vivos e que cada um de nós considera serem dignos de relevo e de serem considerados um sucesso sob todos os aspectos. Vamos começar, por exemplo, por Lido Rosário. Quem nos trouxe como exemplo de sucesso enquanto portugueses? Olha, eu escolhi duas pessoas que eu acho que basicamente dedicaram a vida delas ao serviço público. Uma foi a Isabel Jonet e outra foi o engenheiro António Guterres. São pessoas com perfis diferentes, por acaso se calhar até não são assim tão diferentes, e eu vou resumir muito rapidamente. Enfim, são duas figuras conhecidas, mas a Isabel Jonet é atualmente a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e da Entreajuda e do Banco Alimentar de Lisboa. Foi presidente do Conselho de Administração da Federação Europeia dos Bancos Alimentares. E eu agora vou só contar um bocadinho da história dela, que é engraçada, como é que uma pessoa chega ao cargo que ela desempenha. Ela, com 12 anos, durante as férias de verão, já fazia voluntariado no Hospital de Santana na Parede, que era onde ela morava, a entreter crianças que estavam à espera de ser operadas. Depois, trabalhou sempre, desde os 12 anos, sempre fez voluntariado, e acabou por se licenciar em Economia na Católica, trabalhou depois numa seguradora, trabalhou na Comissão Europeia durante uns anos, que o marido era jornalista em Bruxelas, regressou a Portugal, trabalhou como tradutora para 2 jornais. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe esta parte do percurso dela, pensa que ela fez o Banco Alimentar a vida toda. Entretanto, teve 5 filhos. E quando estava a trabalhar como tradutora dos jornais, como tinha tempo, ofereceu-se como voluntária para trabalhar no Banco Alimentar. O Banco Alimentar, ao contrário do que muita gente pensa, já existia e não foi fundado por ela. Ao fim do mês de trabalhar no Banco Alimentar, entrou para a direção. Quando entrou para a direção, há cerca de 25 anos, o Banco Alimentar apoiava 16 organizações e só havia o Banco Alimentar de Lisboa. Hoje há 21 bancos alimentares que chegam a 400 mil pessoas e 2.600 instituições. Eu vou só dizer uma frase que ela disse recentemente a um jornal: eu não ganho um tostão há 25 anos. Sou voluntária e prescindi do meu salário. É quase uma missão de vida. Foi uma opção de vida. Consultei a minha família, disse que gostava do que fazia e que para fazer aquilo que eu fazia, ter de facto a diferença, tinha que trabalhar muito e gratuitamente. Decidi ser voluntária e nunca ganhei um tostão que seja. Decidi oferecer a minha vida e o meu tempo ao Banco Alimentar. Eu acho que isto é de facto um exemplo de vida único. Com ela, obviamente, é criticada por algumas pessoas, mas de facto eu não sei o que é que seria deste país se não houvesse Banco Alimentar. Não sei se quer que eu fale já do engenheiro Guterres ou se quer circular agora um bocadinho. Não é, depois podemos também dar o nosso contributo sobre a sua escolha. Falo? Então? Sim. Pronto, relativamente ao engenheiro António Guterres, enfim, não vale a pena fazer uma apresentação tão extensa, porque ela é conhecida. Foi uma pessoa também que dedicou a vida dele ao serviço público, é engenheiro, foi um dos engenheiros mais brilhantes do técnico, acho que foi mesmo a nota mais alta do técnico de sempre. Foi um político, foi diplomata, foi primeiro-ministro de Portugal, foi secretário-geral do Partido Socialista, foi presidente da Internacional Socialista,
onde eu penso que ele se distinguiu de uma maneira ímpar a nível internacional foi como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, onde eu acho que esta era de facto a grande vocação dele, talvez mais do que ser Primeiro-Ministro, e finalmente, onde ele teve 10 anos como secretário, como Alto Comissário das Nações Unidas, e depois está desde 2017 como secretário-geral das Nações Unidas, onde vai também permanecer 10 anos, dado que já foi empossado por aclamação para o segundo mandato. São duas pessoas católicas que dedicaram a vida delas ao serviço público e que eu penso que são dois portugueses dos quais nós devemos ter muito respeito e enfim, que acho que honram o nosso país. O que vos ocorre, meus caros, sobre a escolha destes portugueses, que de facto têm um perfil extraordinário, e então o António Guterres, obviamente, um perfil global, não é? O que vos ocorre, por exemplo, Alexandre? Relativamente à Isabel Joné, eu tive o prazer de ter trabalhado num projeto em conjunto e de me ter depois envolvido num projeto que foi interessante em tempos. E eu aqui o que considero às vezes a minoridade de nós portugueses, quando às vezes por azar e por todos nós cometemos essas gafes do ponto de vista de semântico, e que foi o que aconteceu há uns anos com a Isabel Joné, que cometeu uma pequena gafe e depois cai toda a gente em cima e somos extremamente injustos para com uma pessoa que realmente abraçou uma causa que salvou muitos portugueses, certamente da pobreza extrema, e que apoiou muitas famílias e muitas crianças e vai deixar certamente uma marca muito positiva na nossa sociedade. Portanto, eu gostava de realçar realmente o papel da Isabel Joné nesse sentido e também de chamar a atenção para nós não sermos tão sarcásticos, porque eu penso que depois, de repente, só porque uma pessoa diz algo fora de contexto, depois é julgado em praça pública. Ainda na semana passada também trouxe aqui um caso nesse sentido e julgo que isso vai ser notório, até certas coisas, se calhar, que eu já disse aqui neste programa, que eu sei que são polémicas. Se um dia qualquer eu me candidatar a um lugar político ou alguma coisa assim que não está no meu horizonte, mas nunca se sabe, certamente alguém vem aqui buscar que o Alexandre Real diz que as mulheres são superiores aos homens, ou que os homens são... Enfim, há sempre qualquer coisa que nós... há sempre alguma coisa para pegar e é nesse sentido que eu realçava. O António Guterres, lá está, é interessante como também, apesar de ter passado aqui por Portugal como Primeiro-Ministro, depois vai para fora, é reconhecido internacionalmente. Foi eleito por unanimidade na última, portanto, não sei se diz eleição ou na digitação. Aclamado. Aclamado. Por unanimidade, o que só por isso... Não é deficiente. Exatamente, porque numa organização que tem tantas nacionalidades, tantos credos, tanta complexidade, tantos interesses, eu julgo que é mesmo alguma coisa única e que qualquer coisa que eu possa dizer há de ser menor face a este resultado. Sofia, sobre estas duas escolhas da Maria do Rosário, o que ocorre? Em relação à Isabel Joné, eu concordo, realmente fez um trabalho muito meritório nos últimos 25 anos. E pegando aqui na questão que o Alexandre levantou, quando ela, enfim, para mim não é uma gafe a dos bifes, porque eu percebi o que ela quis dizer. Ela quis simplesmente dizer que nós não podemos todos os dias comer bife, mas não no sentido agora vamos ter que ser todos pobrezinhos e ter uma vida miserável. Não, ela disse há um limite de sustentabilidade de tudo. Claro que ela foi vítima, foi de um grande preconceito, porque foi logo catalogada como católica, mãe de família numerosa, como se viesse da elite, e portanto diz aquele tipo de frases em relação aos pobres. Quase uma Maria Antonieta, não é? Pois, exatamente, grande exemplo. Não tem pão como um brioche, parecia que era assim. E não, ela estava simplesmente a dizer que é insustentável um certo estilo de vida, mas no sentido mesmo de insustentável. Nós realmente não podemos todos os dias comer carne, não podemos fazer uma série de coisas.
Engraçado é que ela foi muito atacada pela esquerda, é um facto, e é a própria esquerda que faz uma grande campanha, se vocês repararem, nos últimos anos, exatamente para nós não comermos carne, porque isto é insustentável, estamos a dar cabo das florestas. Portanto, ela realmente foi vítima de uma coisa completamente parva, que agora é a esquerda que defende até, que realmente não podemos ir por esse caminho. Bom, já em relação ao Guterres, bom, eu não partilho assim tanto. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho lá fora e vê-se porque ele é elogiado lá fora. Agora, quanto à sua prestação política cá dentro em Portugal, pronto, lamento, eu não acho que tenha sido assim tão brilhante. Aliás, ainda me lembro no dia em que o Guterres, enfim, apresentou a demissão, não é? Do governo. Eu ia a conduzir na ponte 25 de manhã, ouvi na TSF e tive um ataque de nervos. E pensei, mas como é que é possível alguém se demitir com o país neste estado? Mal sabia eu depois que iríamos ter o Sócrates e desse género, agora até parece, enfim, pouco perante tudo aquilo que se passou posteriormente. Mas não vejo que o papel do Guterres politicamente em Portugal tenha sido assim tão brilhante. Acho que fez muito mais lá fora do que cá. Pronto. E no outro dia, há coisa de um mês ou dois, li uma entrevista interessante, era um deputado, eu não me lembro agora do nome, ele dizia isto, ele fazia os melhores elogios ao Guterres e disse, bom, eu sei que ele em Portugal, no vosso país, não é muito bem visto assim, mas ele tem feito um excelente trabalho por isto e por aquilo. Pronto. E é verdade, pronto, ele fez um trabalho melhor lá fora do que cá. É a minha opinião. Eu concordo com todas as perspectivas e inclusive com o que, da maneira como a Maria do Rosário apresentou estas duas personalidades, até porque a Isabel Jonet foi agraciada com o Prémio Fémina que eu criei e fundei e ela recebeu em 2011, e essa conversa dos bifes, curiosamente, tivemos-la nessa noite. O 2011 foi muito antes da polémica e eu concordei exatamente com o que ela disse. Agora, de facto, não é uma gafe, concordo com o que a Sofia diz, antes de mais foi extrapolada. Absolutamente. Foi extrapolada, foi usada, verdadeiramente. E a Isabel Jonet percebeu, porque é uma mulher inteligente, superiormente inteligente, percebeu que ela até faz com que a própria instituição que ela consagrou a sua vida para servir, que estaria em risco até de perder apoios por causa de algumas entrevistas e comunicações ou opiniões que ela manifestasse, tanto que ela afastou-se. E isso foi uma atitude extraordinariamente inteligente da parte dela. No caso do Guterres, Sofia, com muitíssima razão, como alto comissário para os refugiados, onde ele se distinguiu, ele mostrou verdadeiramente a sua vocação e distinguiu-se e disse que ele gostava, que ele estava mesmo em algo que ele gostava. Aqui em Portugal, não, de maneira nenhuma. Eu também não concordo que as pessoas façam o que ele fez, mas também porque dá-me a sensação que não foi tanto por facto de ele não gostar do Primeiro-Ministro ou de ser Primeiro-Ministro ou disto ou daquilo. Ele não tem a vocação para a política pura e dura e mais ainda para a arena política. Foi só. E nesse onde remeu, o que aconteceu foi que ele, por simplesmente, preferiu abandonar. Agora, que é um nome que honra Portugal, verdadeiramente, e que se honra ele também, obviamente, e fez uma coisa que raros são os que fazem, raros, em que agora, no discurso de aceitação desta nova, vamos chamar, escolha, aclamação, eleição, ou o que seja, ele mencionou a cultura portuguesa, Portugal, os portugueses e tudo mais, como também algo de que ele se orgulha e que ele também também representa. E isso é bastante importante, porque não esquece verdadeiramente quem ele é, deve a esta cultura de matriz portuguesa onde ele emergiu. E eu acho que a sua escolha foi muito, muito acertada. Não, bem, aqui não somos, não existe aqui esta nossa discussão, esta nossa conversa para dar pontos. Era o que faltava, não é nada disso. Mas concordo em absoluto. Alexandre, quais foram os portugueses que tu consideras que são de sucesso, pelas razões que irás apresentar? Eu trago dois portugueses que não são mediáticos, mas para mim eu considero pessoas de valor e pessoas com uma grande marca e que vão deixar uma grande marca, e principalmente é o que representam no presente e o que poderão representar no futuro,
e não tanto aquilo que foi a sua vida até agora. Porque, no fundo, aquilo que eles são hoje são o resultado de um conjunto de atitudes e de características que eles tiveram, e parece-me que são duas pessoas completamente independentes de espírito e que representam, no fundo, aqui a independência, e representam aqui uma independência de valores e uma independência ao nível daquilo que fazem no seu dia-a-dia. Eu trago o professor Carlos Neto. O professor Carlos Neto é um professor do FMH, foi fundador da Sociedade de Educação Física, tem uma vasta carreira ligada a toda a parte da motricidade humana, e hoje em dia é uma das principais vozes, e por isso é que eu também o trago, é uma das principais vozes para alertar para os grandes perigos da educação e da forma como estamos a educar neste momento as crianças, com o enfoque também de tudo aquilo que é o resultado da gestão da pandemia. E o professor Carlos Neto alerta para toda uma consequência que pode ser muito grave do ponto de vista da gestão do crescimento das crianças em Portugal, e está constantemente a lançar alertas atualmente para as famílias. E parece-me que são alertas muito interessantes, vêm aqui em alguma contracorrente, mas a procurar o bom senso, ou seja, porque nós temos aqui muitas vezes interpretações extremas, até do que às vezes a própria DGS diz, e depois as pessoas levam isto ao extremo, desde enclausurar as famílias em casa e não saem, não é questão do contacto social, é de não saírem mesmo, e depois traz problemas como a obesidade, como problemas psiquiátricos, etc. E nesse sentido eu penso que o professor Carlos Neto representa uma independência de espírito muito interessante e também uma pessoa com este espírito de voluntário para que as coisas mudem. Portanto, e ele, neste momento, eu não preciso, ele não tem necessidade disso, e gosto muito desta questão da independência do pensamento e da forma como ele interpreta a realidade, e sinceramente penso que todos nós, enquanto famílias e pais e mães de família, que devíamos ouvir mais o professor Carlos Neto. Por isso é que eu trago aqui. Depois trago a empresária Leonor Freitas, porque é representante neste momento da Casa Ermelinda Freitas, uma casa de vinhos reputada a nível nacional e internacional, que representa uma geração de mulheres que estiveram sempre à frente desta casa, e representam duas questões muito interessantes, que é, primeiro, que não há mais setores para homens ou para mulheres, porque o setor do vinho, e quem priva com a Leonor Freitas, e quem já ouviu entrevistas da Leonor Freitas, fala muito acerca desta questão de que quando entrou os homens não se sentiam muito confortáveis, porque o mercado do vinho, o setor do vinho, era um setor atribuído aos homens, havia muita masculinidade nesse setor, e a Leonor Freitas trouxe aqui portanto, no fundo, um ar fresco e também o representar, portanto, das mulheres também no mundo das empresas e nas gerações consequentes. Portanto, ou seja, isto é um caso de sucesso que deveria ser muito partilhado e que devia ser promovido nesse sentido. Portanto, trago então a empresária Leonor Freitas por esta interpretação que estou a falar e para aquilo que, de exemplo, que pode representar para as mulheres de hoje em dia. Sofia, o que te parece estas duas escolhas do Alexandre? Quanto à primeira, estive a ouvir atentamente, eu não conhecia o percurso do Carlos Neto, mas vou estar atenta depois de ouvir aqui a explicação do Alexandre. Em relação a Leonor Freitas, Casa Ermelinda de Freitas é uma referência, e concordo também com tudo que o Alexandre disse. Ela foi realmente pioneira, de certa forma, quando entrou. Ela tem um percurso, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas eu penso que ela era professora no secundário. Na função pública. Exato, em Setúbal, penso eu. E, portanto, ela, por motivos familiares, houve uma altura que foi necessário ela pegar na empresa, e, portanto, largou a sua profissão e dedicou-se aos negócios de família. E, no fundo, é ela que faz a grande casa que hoje conhecemos. É verdade que a casa já existia, vinha das gerações anteriores, mas ela é uma empresária de mão cheia.
E simpatizo muito com a figura. Eu nunca a conheci pessoalmente, quer dizer, já tive num evento ou outro, mas nunca tive o prazer de falar com ela, mas também tenho lido algumas entrevistas. Acho que ela é das melhores empresárias que temos em Portugal e sinceramente parece uma pessoa com bastante sensibilidade, a forma como fala, como expõe as coisas, parece uma pessoa com a cabeça no sítio, para além do pulso para os negócios. E pronto, é uma pessoa interessante, Sofia, porque eu conhecia pessoalmente e um dia estávamos a conversar e eu até lhe disse, por favor, não acabe com um vinho que é o Quinta da Mimosa, porque é um dos meus vinhos preferidos. E assim, em tom de brincadeira. E a Leonor Freitas sorriu e disse, olha, esse dificilmente vou acabar, porque isso é em representação aos meus avós, que as cepas ainda são do tempo deles. Portanto, é um vinho que me dá prejuízo a mim produzi-lo, mas que eu tenho muito gosto em fazê-lo. Realmente é um néctar fora do comum. Portanto, é algo fantástico que eu até recomendo a quem ainda não provou. Quinta da Mimosa, da Casa de Linda Freitas. E fez 100 anos, se não estou em erro. Acho que foi o ano passado, em 2020, que a marca fez 100 anos. São 4 gerações. Começou com a avó. Eu penso que foi o ano passado. São 4 gerações de mulheres sempre ao leme da casa. Irmelinda, começou com Irmelinda. Depois foi com a filha, agora com a neta. E já está a bisneta. Isto aqui é extraordinário. Esta sequência é uma casa, é verdadeiramente uma casa matriarcal. Não é? Mas de facto é bem verdade. Ali não leva para outros patamares. Mas é uma coisa curiosa, não é única em Portugal o caso das mulheres que ou salvam ou elevam o patamar das empresas familiares, mas mesmo ao nível da internacionalização. E eu tenho sabido isto. Nos vinhos, a Ferreirinha é a Ferreirinha. É a Antónia, por exemplo. É a Amália dos vinhos, não é? Essa é a Papisa, não é? Foi a mulher, aliás, foi ela que salvou o vinho do Douro, porque senão não havia o vinho do Douro hoje em dia. Portanto, é verdade. Havia poucas mulheres no meio, mas também as que fizeram muito. Conheci também, de facto, o exemplo da família. Aliás, são mulheres extraordinárias, de facto, e ainda por cima estamos a falar de um produto que representa e muito dignifica Portugal, não é? Não só cá dentro como lá fora. Quanto ao professor Carlos, também não conhecia o percurso e também vou ficar atento. Rosário, o que lhe ocorre dizer sobre esta escolha? Completamente de acordo convosco. Também não conheço o Carlos Neto, vou tentar estar mais atenta. Em relação à Leonor Freitas, eu de facto conheço-a. Enfim, irrita-me um bocadinho que o Alexandre tenha escolhido a Leonor Freitas pelo facto de ela ser mulher. E se vocês eu já vos disse outro dia o que é que penso sobre este assunto, desta discriminação sistemática. Parece que as mulheres não têm, quando aparece uma que tem, passa a ser uma exceção à regra. Mas mas, Rosário, desculpa interromper. O que eu quero demonstrar é o exemplo, não é que é uma mulher extraordinária, porque há mulheres e eu também não gosto dessa distinção entre o masculino e o feminino. Agora, que deve servir de exemplo e de motivação sim. Para todos, é só isso. Sim, é um exemplo curioso e principalmente, obviamente, por serem 4 gerações de mulheres, mas há imensos casos de empresas de vinho em Portugal, bem-sucedidas, reconhecidas internacionalmente, enfim, com um percurso paralelo. E de facto ela o que a distingue é mesmo ser mulher, porque de resto histórias daquelas temos várias no nosso país. Sim, de facto temos. Sofia, quem nos trazes para nós ouvirmos e conhecermos o caso de sucesso? Já agora só para ainda no assunto da Leonor Freitas. É verdade, eu até concordo com o que a Rosário está a dizer, eu não sou expert, mas até vou acompanhando mais ou menos os vinhos, acho isto interessante e tornou-se das poucas empresas em Portugal que realmente funciona. Devíamos até exportar muito mais, enfim. Mas, pronto, a única coisa que eu salvo é que realmente na altura da Leonor Freitas, quando ela foi pegar no negócio, e foi mesmo ela que transformou aquilo na casa, nas décadas que está à frente, aquilo que transformou na casa que é hoje, havia poucas mulheres. E aquilo era um meio um bocado tramado, não é? Pronto. Hoje em dia... Imagina a avó. Agora imagina a avó. Pois. A Ferreirinha, houve uma altura, mesmo depois dela, fazia referência ao governo municipal. Nessa altura, as mulheres não podiam ter negócios em nome próprio e não podiam sair do país sem autorização dos maridos ou dos pais.
Sim, ia dar um pequenino exemplo. A Ferreirinha, houve uma altura, apesar de fazer frente ao governo de Lisboa, houve uma altura que teve que fugir para Londres e ficar lá não sei quantos anos, porque a filha estava na iminência de ser raptada e para ser casada à força, para lhe retirar a fortuna. Portanto, a história da vida da própria Ferreirinha foi uma luta, não foi assim tão fácil ser uma mulher na altura. Mas, pronto, e depois com a diferença, claro, que mesmo quando a Leonor Freitas pegou na casa, pronto, era um mundo dominado, era um mundo masculino, imagina as dificuldades. Aliás, eu também uma vez li uma entrevista em que ela contava mesmo que, quer dizer, praticamente não a levavam a sério quando ela aparecia, portanto, ainda era uma jovem mulher, que aparece ali no meio do vinho, só homens, e que teve que ir ali conquistando pulso a pulso, e portanto ela tem esse mérito, claro. Hoje em dia é que o mercado está puxado de mulheres e homens, claro, e temos muitas empresas de sucesso, portanto isto agora já se dilui, mas não na altura. Bom, mas, entretanto, quem é que eu trago hoje? Trago o grande general Ramalhianes e também o médico Filipe Frois. O primeiro, bom, eu penso que escuso fazer apresentações, não há quem não conheça o general, e para mim representa um caso de dignidade, não só na política, mas também na vida civil, porque ele continuou sempre, quando é requisitado, a dar a sua opinião, a intervir, mas sempre com uma grande dignidade. E eu vou só relembrar um caso que a mim, enfim, comoveu-me, digamos, que foi no início da pandemia, ele colocou à disposição a sua vacina, que na altura ainda não havia, mas falava-se disso, que haveria de estar próximo uma vacina, colocou à disposição porque disse que eram mais necessárias às gerações mais novas, ou às pessoas que, em termos de saúde, precisassem. Eu acho que isto é de uma grande dignidade. Desculpa, foi a vacina ou foram os como é que se chamavam? Os respiradores? Não é respiradores, as máquinas. Ventiladores. Ventiladores. Foi os ventiladores, foi. Ventiladores, então peço desculpa, eu disse vacina, mas pronto. Bem, mas o que está aqui em causa foi a atitude dele, a uma grande dignidade. Aliás, basta dizer que não me recordo mais de ninguém dizer isto, tinha que ser Ramalhianes. Eu gosto muito dele, respeito muito, acho que é uma figura incontornável na nossa história democrática. Agora, por acaso, hoje como ia falar dele, lembrei-me que por causa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, eu penso, porque não consegui confirmar, e eu não consegui confirmar também uma história, que ele foi convidado para presidir a comissão das comemorações, pronto. E, entretanto, nós tivemos esta polémica toda, como a gente sabe, do Pedro Adão e Silva, que também, pronto, enfim, foi convidado para organizar as comemorações, e isto deu uma tal escandaleira que, de repente, saiu tudo das notícias. Ou seja, eu queria confirmar se era mesmo a comissão, ou era, eu sabia que o Ramalhianes tinha sido convidado, mas deixou-se de falar, passou de repente a ser assunto tabu e há não sei quantas semanas já não aparece nada na imprensa. Eu acho isto muito curioso. E não sei se repararam, um pequeno à parte, o Vieira, o presidente do Benfica, foi preso e o Jornal Record retirou imediatamente todos os artigos que havia do Costa ter estado na Comissão de Honra. Desapareceram os artigos, pronto, só que isto foi apanhado e vai parar às redes também, portanto, quando retiram também é uma notícia, que é engraçado, querem que não seja notícia, mas pronto. Eu penso que, e porque é que eu falei disto das comemorações, porque é um excelente exemplo entre Ramalhianes e Pedro Adão e Silva, e agora vou ser altamente politicamente incorreta. Como é que se pode, 50 anos do 25 de Abril, portanto, comemoração, assim, forte, convidar alguém como Pedro Adão e Silva, que fez a sua carreira, desculpem o termo, a lamber botas, não há outro termo possível para isto, e em segundo plano veio Ramalhianes, mesmo estando na comissão e tal. Eu acho que só coisas destas é que acontecem em Portugal. Pronto. Minha segunda figura que eu queria falar... O Ramalhianes preside. Está em primeiro plano. Está em primeiro lugar. Não deve mandar nada. Não, desculpem. Isso era o que eu quis confirmar antes do programa. É que se me conseguirem confirmar isso, a informação não está em lado nenhum. Não, foi logo no início. Não é. Foi convidado a presidir. Este é comissário. São duas coisas diferentes.
Sim, então façam uma coisa, depois do programa acabar vão tentar confirmar isto oficialmente. Sim, ainda nem existe. Estava a tentar fazer há bocado. Sim, não existe nem a página oficial nem nada, mas eu compreendo o que queres dizer, sim. Houve barracado, aliás, não consegui perceber, porque ele foi convidado, mas será que aceitou ou não? Eu não consegui perceber, o assunto desapareceu da imprensa, desapareceu e não consegui confirmar oficialmente. Aqui fica aqui lançado este desafio, descobrimos o que é que vai acontecer com as comemorações. Pronto. Portanto, a segunda figura que eu gostava de falar é um médico, pneumologista, Filipe Frois, que eu não sou da área de saúde, não sei se tudo aquilo que o senhor defendeu publicamente nas televisões está correto ou não, mas eu parece-me que sempre foi uma voz muito válida e muito sóbria, no meio de muito esoterismo e informações erradas, que muitas vezes foram ventiladas tanto pela DGS e pelo Ministério, e este médico conseguiu ter sempre um discurso muito calmo e, acima de tudo, muito informativo, principalmente no início da pandemia, em que ninguém sabia bem o que é que estava a contar. E eu lembro particularmente que ele fez algumas intervenções na televisão em que foi bastante incisivo a explicar por A mais B o que é que estávamos a lidar, o que é que iria acontecer em termos de efeitos no nosso organismo, de quem contraísse, ficasse infectado, por aí fora. E eu acho que ele fez um excelente trabalho, continua a fazer. Não sou médica, mas estou na área da saúde para discutir exatamente o que ele muitas vezes defendeu, tal, se tinha razão ou não tinha, mas pareceu-me sempre uma voz muito válida e que, em minha opinião, esteve muito melhor do que, por exemplo, a diretora da DGS, que fez, enfim, deu conselhos, alguns deles que se tornaram caricatos, como para não usarmos máscaras ou isto, aquilo, quer dizer, houve uma vez a senhora disse que nos aviões não havia problema porque as pessoas estavam todas viradas para a mesma direção, as filas, e portanto assim ninguém era contaminado. Isto aconteceu, eu sei que foram todas as que uma pessoa já não se lembra. E perante isto, o Filipe Frois pareceu-me sempre uma voz muito mais, enfim, realista, com os pés na terra, na forma como lançou a informação para os portugueses. Pronto, foram estas duas figuras que me ocorreu trazer hoje. Alexandre, o que queres contribuir para a escolha da Sofia, destas duas personalidades? O general Ramalhianos, subscrevo inteiramente o que a Sofia disse. Penso que também deve ser um exemplo na sociedade portuguesa ao nível dos valores e daquilo que representa enquanto ser humano. Porque no fundo é isso que nós... e vai ser certamente um homem, posso-me estar a enganar, mas certamente vai ser um homem que vai manter a verticalidade até ao final da sua vida e será certamente relembrado como, se calhar, dos melhores políticos que passaram por Portugal no século XX. Portanto, portanto, só tenho mesmo a louvar o exemplo. O caso do médico pneumologista, eu estou como vocês estão com o professor Carlos Neto, ou seja, eu fui ouvindo algumas intervenções durante esta época da pandemia, ainda há pouco tempo também é uma das vozes críticas para que não exista um novo confinamento por causa dos efeitos perversos que o confinamento tem, e também me parece, lá está, que não se foi uma pessoa que esteve sempre dentro da unanimidade dos conselhos para a pandemia, mas que foi muito assertivo. E já para não falar destas, desculpem uma expressão, autênticas patetices que se foram vindo a dizer de pessoas com cargos que não podem perder credibilidade. Portanto, que não podem perder credibilidade. Eu há uns tempos até escrevi um artigo sobre o antigo presidente da DGS, que eu agora até não me estou a lembrar do nome, um senhor que era também muito interventivo, que tinha família em Beja, que era o... Qualquer coisa Jorge, não é? Como? Qualquer coisa Jorge, não é? Exatamente. Que estupidez, agora não me estou a lembrar. Assertivo. Era muito assertivo e era uma pessoa que não é muito consensual. Atenção, porque depois eu conheci pessoas que privaram, que não eram muito... Mas o que é certo é que tinha, se não me engano, era Francisco Jorge, que mantinha
uma verticalidade e uma clareza na comunicação que era irrebatível. Portanto, eu tenho muita pena deste senhor não ter estado ainda no cargo neste momento, porque certamente, pelo menos, a comunicação tinha sido mais limpa. Rosário, é a sua vez de opinar também sobre estas duas personalidades escolhidas pela Sofia. Pronto, o general Ramalhianes, eu acho que não vale a pena repetir o que já toda a gente disse, é de facto uma pessoa incontornável do ponto de vista dos valores. Relativamente ao plano político, eu talvez não esteja tão de acordo aqui com o Alexandre. Eu acho que houve ali um período mais complicado da vida deles, que foi naquele período em que ele criou um partido que depois não se ingrou. E, portanto, é um bocadinho como o António Guterres. O António Guterres deixou um bocado a desejar na política nacional. O Ramalhianes, quando se meteu na política dos partidos políticos, a coisa também correu menos bem. Mas, de facto, isso é um assunto completamente irrelevante para aquilo que ele já mostrou ser e para a imagem que vai deixar para a posteridade e principalmente para o exemplo. Chama a atenção que tenho muita pena que no princípio da pandemia, eu vi uma entrevista dele na televisão logo no princípio da pandemia, em que ele disse que tem que deixar a logística da pandemia aos militares. E nós não deixamos. E o facto de não deixarmos, morreu muita gente porque não se fez isso. E ele foi a primeira pessoa que teve a coragem de dizer isso. Relativamente ao Filipe Frois, é assim, eu não consigo distinguir, não o conheço suficientemente bem. O que eu vejo há um conjunto de epidemiologistas e médicos que eu ouço, onde ele se inclui, não consigo distingui-los muito bem uns dos outros, parecem-me tudo pessoas idóneas, e recuso-me determinantemente a ouvir alguém da Direção-Geral de Saúde que já não suporto mesmo. Portanto, eu diria que essas pessoas têm tido um papel importante, porque são as pessoas que conseguem passar uma mensagem credível. O Filipe Frois é um deles, mas dizer que consigo distinguir o Filipe Frois dos outros, confesso que não consigo. Enfim, eles são todos médicos, parecem-me tudo pessoas credenciadas, mas não consigo distinguir uns em relação aos outros. Quanto a mim, relativamente ao general Ramalhianes, concordo exatamente. Nunca, eu acho que ele não ficará nunca para a história como político. Aliás, essa tal aventura política não o deixa lá com grandes cores, mas como um exemplo de um chefe de Estado. Chefe de Estado. E mais, há uma coisa muito importante, ele foi o primeiro chefe de Estado eleito em democracia. E só por isso, verdadeiramente, quando soube, e foi noticiado, que ele foi convidado para presidir a comissão da comemoração, a organização da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, achei-se muitíssimo bem feito. Não só porque é uma honra merecida, mas também porque ele viveu como militar o período, foi chefe de Estado, passou por todo esse processo, tem conhecimento, sabe de facto, e vai criar uma equipa para tratar disso. A minha surpresa foi total quando foram buscar um outro menino que nasceu, acho que nasceu no ano, ou não sei o quê, e depois criaram aquela narrativa extraordinária, que é verdadeiramente a narrativa do PS, que são os pais da democracia, porque começa com mais 68 com Jorge Sampaio, e depois por aí fora com toda essa narrativa, depois também com a continuidade até à revisão da Constituição, também com PS, etc, etc. Portanto, tudo isso, enfim. Agora, de facto, o general Ramalhianes até acho que reúne o consenso nacional. Quanto ao epidemiologista, só nos traz, concordo absolutamente com o que a Rosário diz. Deveriam ser os militares, até porque os militares não são meramente organizados por si, porque têm uma hierarquia, sabem organizar e isso está-lhes na gênese. Mas porque eles também têm, atenção, isto é importante, dentro da sua própria organização, também têm nas várias forças a área médica, inclusivamente preparados para operarem em operações, e como agora chamam, um teatro de guerra. Nós estávamos praticamente como se estivéssemos em guerra. E
de facto, se este governo houve coisa que não percebeu, que não quis perceber, porque não queriam perder a preponderância, era um ato e uma maneira de poderem brilhar, é que eles pura e simplesmente tinham que criar um gabinete de crise gerido por estes cientistas, que são eles quem sabem e conhecem e que sabem como se faz, e depois que só respondiam ao primeiro-ministro. Porque nós sabemos perfeitamente que a ministra, enfim, assina de cruz, e a senhora diretora-geral da saúde também só assinou de cruz, e chegou até a ser ridicularizado e ridicularizou até muitos colegas que se sentiram envergonhados, que eu sei que foi com alguns, sentiram-se envergonhados com tal prestação. E eles próprios diziam que isto nunca será bem organizado, nunca terá bons resultados, porque tem interesses políticos envolvidos e não os interesses da resolução, na organização e na logística da pandemia. Quanto a isto, já... Minhas personalidades são dois portugueses da mesma geração, do século XX, que é Paulo Rego e António Damasio. Também dispensam, presumo que dispensem a apresentação, porque têm dimensão mediática internacional, cada um na sua área, mas curiosamente tocam algo que, apesar de um ser cientista, a outra ser uma artista, eles tocam-se enquanto pessoas, enquanto uma artista, o outro cientista, eles tocam num algo muito importante, são as emoções. E porquê? Porque António Damasio, como nós sabemos, é um médico neurologista e neurocientista que trabalha o estudo do cérebro e das emoções humanas, escreveu aquele livro fantástico, O Erro de Descartes, e que é tomei aqui nota, que peço desculpa, que é o Sentimento de Si, que foi eleito como um dos 10 livros do ano pelo New York Times. Fora os outros livros que ele editou, inclusivamente todos os prémios e distinções entre os prémios internacionais, como o Prémio Onda, o Richard Wallheim de Londres, o Prémio Príncipe das Astúrias, o Senhor Rei para as Neurociências, obviamente também os doutoramentos honoris causa, coleciona, obviamente, mas que isso também é partilhado, nessa perspectiva, também é partilhado pela própria Paula Rego. A Paula Rego tem, de facto, ela não é porque seja polémica, ela toca pela temática. A temática dela é muito pessoal, é algo que lhe vem de dentro. E, como tal, é algo que são os fantasmas, quanto a mim. Acho que são os fantasmas, que eu acho aquela temática até um pouco perturbante. Agora, é, indubitavelmente, uma pintora superior, extraordinária na sua obra, na sua abordagem. Ela, inclusivamente, porque foi estudar em Londres e tudo, porque teve essa oportunidade, porque em Portugal, do período antes do 25 de Abril, não poderia fazer grandes coisas caso que só pintava aguarelas das flores e das abelhinhas e não sei o quê. Eventualmente, havia cá, obviamente, os grandes movimentos, etc. Mas ela, para crescer mais, foi aconselhada pelo pai estudar para Londres, para a célebre Slade School of Fine Art. Daí o percurso dela nunca mais acabou. Regressou a Portugal, mas não conseguiu manter-se em Portugal porque problemas de familiares, financeiros, etc. Regressou. Isto foi de tal maneira um processo de ascensão e de reconhecimento. Não é aquele reconhecimento que nós percebemos, como algumas, eu nem vou mencionar, alguns artistas do regime, como nós lhes costumamos dizer, porque são verdadeiramente regimentados e pagos. Ninguém percebe porque é que aquelas pessoas são tão idolatradas pelo regime, compram-nos as peças, saem continuamente nas notícias e nós percebemos que aquilo não é nada verdadeiramente. Esta senhora não foi nada assim. De tal maneira, o que ela expõe desde a Galeria Marlborough Fine Art, ela esteve na Galeria Serpentines, em Serralves, na Tate, ela está em tudo quanto é fundações. Eu nem vou ler os doutoramentos honoris causas que esta senhora tem como reconhecimento. Fora as condecorações que ela recebeu em Portugal, que Portugal, felizmente, não foi ingrato, como muitas vezes é, com estas duas personalidades. No reconhecimento, felizmente, pelas várias instituições oficiais e não só. E esta, verdadeiramente, a Paula Rego, é a pintora portuguesa mais internacional mais consagrada. Logo a seguir, a outra, que já não está connosco, que era a Vieira da Silva, a Helena Vieira da Silva. E, de facto, só para dizer, os leilões, as obras desta senhora estão tão bem conceituados, estão tão bem
reconhecidos pelo seu trabalho, e não é só uma mera especulação do mercado de arte, nós sabemos que é pura e simplesmente especulativo. Veja-se pela coleção Brado, aqui está tudo sobrevalorizado, está toda a gente mais que se farta de saber isso. Por exemplo, até hoje, ela tem vindo sempre a bater recordes. Há um, que é um acrílico sobre papel, em tela, que é o Cadete e a Irmã, que foi arrematado por 1.614.000 euros na Sotheby's. Portanto, esta artista, verdadeiramente, esta Paula Rego, verdadeiramente não pode deixar de ser considerada, pelo menos por mim, uma portuguesa de sucesso, nem o professor António Damasio, cada um na sua área, mas que o que eu achei curioso nesta escolha é que eles têm uma coisa que os une. Ela é toda pelas emoções enquanto artista, ele é pelas emoções, porque, como a sua frase mais icónica do seu livro é: toda e qualquer expressão racional está baseada em emoções, que é agora também uma nova tendência, que é a inteligência emocional. Meus amigos, esta é a minha sugestão, foi isto, é o resultado da minha pesquisa. Rosário, o que lhe parece a estas duas personalidades? Acho que acertou em cheio. Acho que essas são duas personalidades que vão passar à história e daqui a 100 anos ainda provavelmente se irá falar nelas. Provavelmente as outras que nós falamos daqui a 100 anos já não serão tão conhecidas, mas de facto a Paula Rego, os quadros dela vão-se continuar a valorizar. Eu creio que ela tem neste momento uma exposição, a maior exposição das obras dela está neste momento em Londres, creio que na Tate, não tenho a certeza se é no British Museum, se é na Tate. É na Tate. E pronto, eu acho que ela é uma desenhadora única. Claro que aqueles quadros dela não é qualquer pessoa que os mete na sala, porque uma pessoa não dorme com aquilo. Mas é isso mesmo, é isso que ela consegue. Ela consegue transmitir-nos um sentimento que mexe com o nosso cérebro, como só o professor António Damasio será capaz de explicar. Ele há de saber exatamente onde é que nos toca, em que parte do nosso cérebro é que nós mexemos com essas emoções. Eu vi uma vez uma apresentação dele em Sintra e fiquei absolutamente fascinada. Foi mesmo dos momentos marcantes da minha vida a explicar como é que o nosso cérebro funciona e eu tive a sensação que ele conhece o cérebro como ninguém. Quer dizer, cada bocadinho do nosso cérebro tem uma função que ele controla, efetivamente, e portanto é seguramente um dos nossos maiores. O João Micael estava a dizer que Portugal foi reconhecido com eles, que faria se não fosse o João Micael, porque de facto se nos dão-nos duas prendas destas e nós já não tira partido, só se estivéssemos de facto muito, muito distraídos. Não, são de facto duas personalidades únicas. Claro, lembre-se, recorde-se do que Portugal, quando eu digo Portugal, refiro-me obviamente a Estado, Governo, etc. Veja o que o Sousa Lara fez ao Saramago. Sim. E foi um Nobel. Não? Pronto. Sim, mas, sim. Enfim. Sim, ou o que o Salazar fez ao Aristides Sousa Mendes, por exemplo. Agora vem-me de repente. Sim, às vezes, sim, mas estes não mexeram em nada que fosse suficientemente polémico para o país e, portanto... Alexandre, o que te parece? Olha, são duas excelentes escolhas, são duas pessoas que me deixam o meu cérebro desconcertado, o que eu acho super positivo, porque realmente são pessoas que mexem comigo e que me fazem crescer. O António Damasio já li, já vi, já tenho acompanhado desde sempre, portanto é uma pessoa que eu acompanho e tenho bastante estima. Foi uma das foi a primeira pessoa que me deu a importância relativamente à questão das emoções na tomada de decisão, no livro do R. Descartes, onde ele conta aquela história de uma pessoa que tem um acidente em que uma parte do cérebro fica afetada e que depois a pessoa deixa de tomar decisões. Portanto, e até aquela data defendia-se muito que a tomada de decisão devia ser algo racional, algo tudo. O que acontece é que aquele senhor tinha até uma profissão que estava habituado a tomar muitas decisões e depois de ter estado hospitalizado, ele deixou de conseguir tomar decisões. Porquê? Porque tinha uma parte do cérebro afetada que era a parte das emoções.
Portanto, e nós não conseguimos tomar qualquer tipo de decisão sem emoção. Portanto, ou seja, não é possível. Portanto, e isso acho que é muito interessante, porque ainda muitas pessoas pensam que a decisão é completamente racional e pensada e que as boas decisões são as racionais. Não, muitas vezes as boas decisões são as emocionais. Portanto, e isso é interessante. A Paula Rego quando olhamos, ficamos completamente desconcertados. Portanto, faz uma grande confusão mental quando olho para as suas obras, mas é uma confusão mental muito positiva, portanto, porque eu penso que é isso que nos enriquece, é abanar aqui os nossos valores, as nossas maneiras, aquilo que é a nossa noção de estética, que depois tem outros impactos também na nossa vida. Antes de passar à Sofia, eu não resisto a contar uma pequena história da Paula Rego. Eu não assisti diretamente, mas assisti na televisão. Quando foi a inauguração, quando foi inaugurada a Casa das Histórias, Paula Rego, que é de facto uma ideia, um conceito extraordinário. A casa a mim não diz nada. É o Sousa, não é o Sousa Vieira, é o outro. É o Souto Moura. Souto Moura. É o Souto Moura. Ok, enfim. Pronto, ok, passamos à frente, não é isso que aqui interessa. E então, a Paula Rego está a explicar à Maria Cavaco Silva, porque a Maria Cavaco Silva tem aquelas tiradas maravilhosas com coisas que não entende, como aquela do CCB, que dizia que jamais viveria numa coisa daquelas, e o arquiteto explicou depois, pois isto também foi feito para a senhora viver aqui dentro. Bom, e então ela também queria saber porque é que ela pintava aquelas coisas, e então a Paula Rego, como eu acho que ela já não está no nosso plano intelectual e emocional, ela já sublimou, ela está no outro patamar, ela descreve uma cena onde estão uma das personagens, não sei, com a saia toda desconjuntada e mostrando roupa interior e mais não sei o quê. Olha, aquilo está ali. Por exemplo, ela, atenção, a Paula Rego foi uma mulher muito doente desde pequena, ela foi tuberculosa inclusivamente. Aquilo que parece que ela está embriagada, não é. Aquilo é de graves problemas de saúde que ela teve durante toda a vida. E ela a explicar que aquela personagem, aquilo foi uma rapariga, estava ali, olha, caiu, mostra o rabo e mostrou as cuecas. A outra ficou escandalizadíssima. Portanto, verdadeiramente, os génios ou as grandes cabeças, as pessoas que estão noutra dimensão, não são compreensíveis por todos. E aquela temática é isso. Nós chegamos a uma altura que ou abstraímos e pensamos, de facto é uma grande artista, mas a sua fonte de inspiração, a sua temática, aquilo que ela representa é algo destruído, algo que nós não podíamos na parede da sala, estas coisas não eram pesadelos todos os dias. Sofia. Bem, eu gosto muito da Paula Rego, aliás, espero ter a oportunidade de ver agora a retrospectiva dela, em Inglaterra. Eu, por acaso, devo ser a única pessoa que eu não acho deprimente, ou não acho assim tão... Há pessoas que acham que é um pouco macambúzio, os temas que ela retrata e tal. Eu não acho isso, acho muito interessante como é difícil de explicar isto, que faz muito pensar num Portugal profundo, quando olho para os quadros dela. Não é bem se calhar os fantasmas dela, mas uma espécie de fantasma do que era o Portugal profundo, está ali qualquer coisa assim de... quase que falta o ar quando se olha para os quadros, não é? As situações são sempre de alguma forma claustrofóbicas, e ela é um gênio. Eu gosto muito das entrevistas dela. Eu não acho que ela esteja noutra dimensão. Eu acho que ela é daquele tipo de pessoas que diz exatamente o que lhe dá na gana. Sem pensar no que é que vão pensar, o que é que vai... Pá, posterioridade, não quero saber. E, portanto, eu estou mesmo a vê-la a dizer isso à Maria Cavaco e tal. Pronto, é o costume. Gosto muito dela e acho que é realmente uma artista incrível. Incrível. Em relação ao António Damasio, de que, obviamente, também sou fã, já li alguns livros dele, nunca tive a oportunidade de ver uma palestra ao vivo, a ver uma ocasião, mas o que eu queria dizer, achei piada, vocês estavam a dizer que, bom, pelo menos nestes dois casos, Portugal reconheceu o gênio, enfim, não foram maltratados, foram reconhecidos e tal. Pois, porque estamos a falar de duas pessoas que nunca voltaram para Portugal. Certo? Pois, esta é a história. Ponham cá o Guterres outra vez a voltar para Portugal, aqui na política caseira, vou ver o que é que acontece. Vem-nos lá fora a fazer brilharete, era esmagado em meia hora. Mas Portugal não é só o meio da política.
Vocês sabem como é que é? Nós até gostamos de algumas figuras e não as tratamos mal quando estão fora. António Damasio, que eu saiba, ainda está nos Estados Unidos, pronto. A Paula Riegas está em Inglaterra e, portanto, ninguém toca. Mas, coitados, se decidissem vir passar, nem que fosse a velhice cá a Portugal, a terceira idade. Bom. E temos outros casos que Saramago... Mas não é bem assim. É o caso, por exemplo, da Agostina Bessa Luís, por exemplo. Então não foi tão reconhecida e tão idolatrada até ao fim. A Agostina não foi nem metade do que aquilo que devia ter sido. E se vamos por aí... Então o que é que ela devia ter sido mais? Não, a Agostina... Ficar Agostina? Basta dizer que durante anos, por exemplo, nunca foi considerada sequer como um dos nomes para ser Nobel. Falava-se e tal, mas... Eram sempre... E muitas outras coisas. Não, a Agostina... aliás, basta ver... nós, se calhar, já estamos noutra geração e, portanto... Agora, falem com alguém de uma geração mais nova, que são muito capazes de conhecer Saramago e o Lobo Antunes, e não fazem ideia quem é a Agostina. E isto é verdade. Está o outro. O Saramago não é reconhecido por Portugal? Sim, teve que ir para a Espanha. Teve que sair do país. Não, peço desculpa, não é Saramago. Lobo Antunes. O Lobo Antunes é, mas quanto a mim, quer dizer, reconheço-lhe gênio, mas não chego aos pés da Agostina. Se fizermos a bitola nos Cristianos Ronaldos da vida... Eu vou-vos dizer uma coisa muito simples. Há coisa de 10, 15 anos atrás, houve uma data de livros da Agostina, mas quando eu digo livros são mais de 10, que estiveram esgotados durante anos, não houve reedições. Basta isto. Quer dizer, pronto, ok, que ela teve reconhecimento, mas não aquilo que devia. Pronto, e se calhar um dos problemas é devia ter ido começar a marca para a Espanha para decidir qualquer, para ganhar o prémio Nobel e pronto. Mas ela nunca... Eu acho que o Saramago foi para a Espanha por opção não foi para a Espanha para se afirmar como escritor. Foi para a Espanha porque estava zangado com o país, por milhares de razões, mas foi uma opção dele. Ele teria ganho o prémio Nobel na mesma se tivesse ficado em Portugal. Mas depois, se calhar vocês terão visto isto. Houve um ano, qual foi o livro? Agora não me recordo. Eu fui a Madrid, as ruas estavam pejadas, com aquelas bandeirolas, aqueles banners, ou como é que lhes chamam, aquelas coisas, mas pejada. Madrid é quantas vezes maior que Lisboa, com o lançamento do último livro do Saramago. Sim, foi isso que eu acabei de dizer. Eu fiquei admiradíssimo. Cá nunca vi nada disto. Era isto que eu estava a dizer. João, espera, dá-me um segundo. Foi a projeção da publicidade que o Cristiano Ronaldo fazia às cuecas não sei de quem, projetado na Praça do Comércio. Pronto. João, eu estava a responder a Rosário a dizer exatamente isso. Muito bem que o senhor foi para a Espanha porque estava chateado com Portugal. É verdade, é isso. E depois quem é que lucrou quando ele ganhou o Nobel? Espanha. Espanha era a loucura com o Saramago. Eu todos os dias, muitas vezes por ano ia a Madrid e a Barcelona, tanto de férias como a trabalho, era a loucura. Vocês não estão a ver, era Saramago em todo lado. E de tal forma que há muita gente no mundo que pensa que Saramago é espanhol. E associam a Ilha de Lanzarote, espanhola, não é? À morada de Saramago. Portanto, o que é que... E a jangada de pedra. Espanha não foi Portugal. Portanto, enfim. Deve muito isso também ao trabalho de Sapa da mulher, da Pilar. Sim. Não é? Ela também fez um excelente trabalho de lobby, mas isso são outras conversas, por assim dizer. Em Espanha. Claro, aqui não. Saramago chegou a certa altura porque mudou para a Espanha, porque se ele tivesse ficado em Portugal, valha-me Deus. Agora tem uma fundação. Tem ali a Casa dos Bicos, agora pronto, está bem. Está feliz, digo eu. Bom, de qualquer maneira, apresentámos, não foi despiciente, apresentámos 8 portugueses de sucesso, cada um deles verdadeiramente um caso muito singular. E não falámos do passado, que também é importante, também temos que começar a falar do presente, quem é agora, e também de quem pode continuar, e passar o testemunho, ou servir de exemplo, não é? Isto é bem importante, servir de exemplo às novas gerações. Acho que foi muito importante esta nossa conversa, este nosso debate, e estas nossas várias conversas durante estes vários episódios, 9 episódios, foram alguns meses simpáticos, falámos de muitos temas,
uns que atraíram seguramente mais atenção ou até mais interação com quem nos ouviu, outros talvez menos, porque eram, não sei se eram talvez assuntos mais herméticos, não sei, mas eu acho que não eram herméticos, mas falámos de muito, mas ainda ficou muito por falar. Vou-vos pedir a cada um de vós, para muito resumidamente, ou caracterizarem, ou pelo menos deixar uma mensagem, ou qualquer coisa sobre o que significou isto, ou o que é falar verdadeiramente em liberdade, do que se pretende sobre o que é e a importância deste meio alternativo aos meios de comunicação. Tudo o que vos passar pela cabeça, relativamente. O que aqui nós conseguimos e podemos fazer. Começo por ti, Sofia. Bom, como é que eu posso dizer isto? Há duas coisas aqui importantes. Por um lado, quando temos uma imprensa um pouco mais prática, por causa de motivos económicos e também às vezes um pouco refém de motivos políticos e por aí fora, é mesmo importante. Eu sou uma grande defensora não só das redes sociais, como uma série de plataformas que passámos a ter disponíveis, e inclusive a oportunidade de fazer programas como este, coisa que mesmo tecnologicamente há uns anos atrás não era possível, e portanto hoje em dia isto é possível. A segunda parte, porque é que é importante também, é porque nós nunca pensávamos que a epidemia ia demorar tanto tempo e a forma como comunicamos, trabalhamos e passamos agora informação e estamos em contato uns com os outros, passou-se muito por esta forma. As coisas modificaram-se mesmo, então em termos de trabalho é incrível. E às vezes penso que já não vamos voltar atrás. Mesmo que a epidemia agora acabasse, já íamos noutro sentido. Se calhar muito mais pessoas vão estar em teletrabalho, muito mais pessoas vão estar agarradas à tecnologia para lidar com os outros, comunicar, trabalhar tudo. E, portanto, claro que é de extrema importância estes programas e as pessoas terem voz e apresentarem outras ideias e poderem debater livremente, claro. Alexandre. É no fundo isso mesmo que a Sofia disse agora, é sermos homens e mulheres livres e podemos falar aquilo que nos apetecer e falar aquilo que nos vai na alma. Acho que é fundamental, sem qualquer tipo de pudor ou qualquer tipo de questões, porque, como a Sofia disse bem, hoje em dia os órgãos de comunicação social, eu nem sei como é que nós haveremos de resolver isto, mas eu penso que o jornalismo é algo que é um bem público. Portanto, e a noção de bem público na economia é algo que teria que ser financiado de forma aberta por nós todos, porque não se consegue fazer bom jornalismo com interesses económicos por trás e se nós formos ver bem, portanto, por trás dos jornais estão empresas e são acionistas e é muito difícil ser independente assim, portanto, isto teria que ser dinheiro de todos nós. Agora, dinheiro que não depois serviria para patrocinar causas, ou seja, isto depois também teria aqui o reverso, e eu até tenho muita inspiração de ideias mais para o liberalismo, mais para a liberdade de comercial, etc. Mas aqui é daqueles casos em que eu considero um bem público. E aqui nós, no fundo, trabalhamos assim, portanto, ou seja, sem qualquer tipo de peias que nos prendessem a qualquer tipo de interesse. E eu acho que isso foi o interessante a retirar daqui, foi a nossa liberdade de expressão. Rosário. Ô João Maquiavel, olha, é assim, eu não tenho a certeza que este seja o modelo do futuro, o que nós desenvolvemos aqui, mas tenho a certeza absoluta que o online é o modelo do futuro. Isso não tenho a mais pequena dúvida. E acho que os seus programas têm o mérito, não só este, mas como outros, como eu tenho assistido, de dar voz a pessoas que não são as pessoas correntes que a gente ouve todos os dias e que são sempre as mesmas e que lê sempre as mesmas e que têm opiniões que também são interessantes. Eu gostei imenso de fazer este projeto convosco, foi uma coisa que me divertiu. Não tenho a certeza que isto seja o formato perfeito para quem ouve. Não sei se é tempo de mais, se é tempo de menos, ainda não consegui. Aliás, também não sei as audiências. Mas acho que este caminho vale a pena continuar a trilhá-lo, porque é muito bom nós termos a possibilidade de ter um meio de comunicação onde somos
completamente livres, dizemos o que pensamos, sem estarmos constrangidos de qualquer maneira, e que no fundo fica acessível a toda a gente, a um leque enorme de pessoas. Isto não se consegue através dos jornais. Os jornais bem público, pois são bem público, mas no dia que os jornais forem controlados pelo poder público, deixam de ser independentes. E, portanto, temos aí um outro problema, que é o problema da independência. Eu acho que a independência vai-se conseguir por coisas deste género, através de canais de comunicação abertos, onde cada um possa dizer o que pensa. Eu lembro, por exemplo, que o meu filho e os miúdos da geração dele, que não leem jornais, como sabem, também já veem pouca televisão, e eles basicamente seguem bloggers que lhes interessam. E até alguns bloggers não interessam ao Menino Jesus, mas a eles interessam. E o futuro da comunicação é este, é as pessoas poderem vir para a televisão, para a internet, falar livremente, e nós sermos livres de ouvir quem nos interessa. Esse é o futuro da comunicação. Eu, principalmente, acho que o que aqui se conseguiu atingir foi verdadeiramente a expressão, o termos massa crítica, isso tínhamos lá. E também pelas as tais audiências, porque isto passa na internet, nas redes sociais, etc., porque está disponível, mais, a divulgação e tudo mais, tal situação que é a divulgação ou o alcance orgânico, todas essas explicações. Há quem esteja o tempo de X ou menos ou mais, o que é que seja, na totalidade, não sei, mas hoje mesmo na televisão também ninguém está na totalidade, a menos que, tal como aqui, tenham verdadeiramente interesse no assunto ou no programa em questão e que o veem de fio a pavio. Porque a oferta é cada vez mais. E ainda bem, porque significa que as pessoas têm poder de escolha. E depois vão escolher também aqueles que já sabem que ou ali vamos ouvir verdadeiramente alguém que tem liberdade de pensar. E aqui uma coisa que também nós, obviamente, não fizemos é, já não estávamos amordaçados e não somos uns eunucos intelectuais, como há tantos. E, em segundo lugar, também não somos aqueles que, para terem voz, acham que têm que gritar ou ofender. Não é propriamente essa a nossa linha mental, muito menos intelectual e até de educação. Agora, uma coisa também muito importante. Eu diverti-me muito a fazer isto. Cortávamos a nossa tarde, cada um tem as suas agendas, cortávamos, mas eu acho que uma ou outra vez que se alguém não pôde estar presente foi por verdadeiramente imperativos que não poderia ser, se bem que a internet pode ser realizada e permite ser feita em qualquer lado, mas é porque mesmo esse imperativo esse imponderável era incontornável. Mas verdadeiramente tenho-vos a agradecer o terem aceito este meu reto e terem logo dito imediatamente que sim. Encontramos aqui esta plataforma e vamos descansar agora para o verão, que se anuncia aí, e esperemos que não seja o verão, ou pelo menos com as temperaturas como aconteceram no Canadá, que foi uma coisa absolutamente aberrante, mas que se aguardam aqui a qualquer coisa vida da África e aqueles calores horríveis. Alexandre, estás habituado a isso no Alentejo, mas nós aqui em Lisboa, meu Deus, de vez em quando é bom Jesus, é horrível, mas deixo-vos, mas antes de partirmos, quero ouvir o último minuto. Sofia, capta a ti o último minuto de todos os minutos. Eu trago hoje a sugestão, é um livro que eu acho que o título, não sei se vocês conseguem ver bem, o título é muito apropriado, que é Como Garantir que Portugal Ficará Pobre para Sempre. É do José Manuel Fernandes, que é o diretor do jornal online Observador, e reúne, claro que o título é irónico, não é? Que é basta continuarmos a fazer o que estamos a fazer até agora, que Portugal ficará pobre para sempre. Como sabem, Portugal está estagnado em termos económicos há 20 anos, crescemos muito, principalmente nos anos 90, e a entrada para a União Europeia significou um grande avanço no país, mas depois estagnamos. E este livro eu escolhi porque eu penso que o livro, eu não tenho bem certeza quando é que foi lançado, eu penso que foi o ano passado. Isto faz parte da biblioteca do Observador, portanto, quem quiser adquirir é fácil. E reúne uma série de textos de José Manuel Fernandes, diretor do Observador,
em que faz uma análise económica e social realmente das últimas décadas e porque é que chegámos a esta estagnação. Mas para além disso, eu penso que é uma análise muito acertada, mas para além disso eu também gostei de outra coisa. O José Manuel Fernandes tem 66, 67 anos, por aí, e é da geração dos meus pais, eu tenho menos de 20 anos. E ele fala aqui de algumas coisas, que quando ele já era jornalista e cobria uma série de temas em Portugal, económicos e sociais, quando eu estava a começar a iniciar a minha carreira profissional. E gostei muito de ler a perspectiva dele, de acontecimentos de há 20 anos que nos levaram até hoje e porque é que determinado tipo de setores estão não só estagnados, mas muitas vezes atrofiados, porque é que não evoluímos noutros. Foi bastante interessante, acho que é realmente um livro que devíamos ler, obriga-nos a pensar um pouco e, acima de tudo, ele a certa altura faz uma espécie de meia-culpa do que é que a geração dele conseguiu atingir, qual é a parte de culpa da sua geração e o que são problemas mesmo também estruturais do país que não conseguiram dar a volta. E eu acho que é muito interessante porque eu dei por mim a pensar o que é que eu estou a fazer na minha geração, que é dos 40 e picos, que estou a mudar para daqui a 20 não ter o mesmo discurso. Ou seja, para não, como é que eu estou a fazer para garantir que Portugal não ficará pobre para sempre também, não é? Todos nós. Pronto, é esta a minha sugestão, último minuto. Obrigado, Sofia, pela tua sugestão. E de facto, acho que é interessante. Caríssimos, este foi o nosso último programa desta série. Vamos para férias. Vamos depois, se temos oportunidade, se faremos uma segunda série com um outro formato, ou como quisermos. Nada é obrigatório, nada está escrito, gravado na pedra, mas fica isso sim. Uma boa impressão de algo que se fez, antes de mais, com muito gosto, divertindo, e que com essa receita só pode ter saído bem. E eu espero que toda esta receita que verdadeiramente aqui nós agora aqui assumimos e confessamos, bem como também o nosso gosto, também tenha sido partilhado por vós. Até sempre.